se eu sei que Deus está comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei tudo isso. Mas na hora da luta, o que eu devo fazer? Confiar no Senhor. E dizer, até aqui o Senhor me ajudou. E não é essa luta que vai destruir a minha vida. Não é essa luta, esse vento contrário que vai destruir a minha família. Não é essa luta, esse vento que vai destruir a minha finança. Não é essa luta, esse vento contrário que vai destruir a minha vida. O meu Deus tem poder. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Aqui mostra quando Jesus foi passar o mar da Galileia, houve uma tempestade. Eu quero ler o versículo 39 ao 41. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá pela palavra de Deus. E diz assim: e ele, despertando, que Jesus estava dormindo no barco. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Que está nessa tradução? Porque são temerosos. Por que você é temeroso? Na minha tradução vai: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão temerosos? Né? E aí o que fala assim? E ainda não tendes fé? Por que você está com medo? Por que você está temeroso? Por que você é tímido? Porque ainda você não tem fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pode fechar a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos por ter lido a Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa, é poderosa para transformar. Nós não precisamos explicar a Tua palavra, porque a Tua palavra já é o poder que opera em nós. Apenas nós precisamos da Tua revelação. Sim, Senhor, nos alimenta, nos sustenta nessa noite. Quem está aqui na igreja, quem está assistindo pelas redes sociais e para aqueles que um dia irão assistir, em nome de Jesus. Amém. Se tu uma bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus pega o barco e vai passar com seus discípulos. E ele, como homem, Jesus como homem, ele teve fome, teve sede e também teve sono e cansaço. E muito cansaço. Agora eu pergunto, um barco, ele dormindo, de repente vem a tempestade. O vento forte, Rosângela, as ondas batendo no barco. E Jesus estava fazendo o quê? Irmãos, que sono é esse, não? Que sono que era esse? Porque para Jesus é indiferente se o barco estivesse subindo, descendo, a onda tomando, ou se estivesse calmo. Está entendendo? Ele ia dormir ali, tranquilo. Porque se fosse eu, a primeira onda que batesse no barco, que o barco balançasse, opa, o que está acontecendo? Eu já contei aqui para vocês, certa vez eu fui pescar em alto mar, lá em Bertioga. Foi a primeira vez e a única. Foi a única. Chegamos... Falaram, nós vamos pescar num barquinho, eu falei assim, um barquinho? Eu achava que era um barquinho assim, pequeno, né? Quando a gente chegou lá, irmãos, era um barco, mas enorme, e assim até lá atrás, no último banco lá, um barcão enorme, tinha uma rampa para subir, e eu falei, nossa, isso aqui só não é um navio, mas que barco, beliche, churrasqueira lá na proa, lá fizeram a churrasqueira, né? Só os amigos. Para mim era tudo novidade. Mas chegou lá no alto mar, deu uma tempestade.
Irmão, aquele barquinho parecia que eu estava na banheira, de tão pequeno que eu achava, diante da braveza do mar, que a onda levantava a onda e jogava, e o marinheiro pegou o barco e saiu assim atrás de uma ilha, porque o vendaval, a tempestade estava vindo, então ele foi atrás da ilha, e eu estava naquele barco e eu vi uma luz, não era o anjo, não era Jesus não, eu vi uma luz que, lá assim no alto, e eu ainda falei assim, puxa vida, um avião vai cair, tem um avião ali, vai cair. O marinheiro deu risada. De repente, essa mesma luz eu vi lá embaixo. Ele falou assim: aquele é outro barco. Aí você vê o balanço da água como que estava. E dava raio, relâmpago, sem chuva, raio, e clareava aquela tempestade. Eu já entreguei minha alma a Jesus. Você cuida da minha esposa e dos meus filhos. Irmão, nem lembrei da igreja. E eu vi assim que tinha uma ilha, vamos falar assim, uns 500 metros. Eu já estava com o colete, claro. E eu falei assim: eu vou bater o peito nessa água e vou nadar até na ilha, eu não vou morrer aqui. Aí as pessoas falaram: se você cair na água, você vai morrer. Porque quando chegar na ilha, o mar vai te jogar, espedaçar você na pedra. E eu vi o que era um vendaval. Um vendaval numa tempestade. Amigos meus na beliche, cada um agarrou uma beliche. Tinha gente que estava em cima da beliche, que dava aquele balanço do barco, caía no chão, mas subia de novo. E todo mundo ficou crente, todo mundo ali. Era o momento de eu pregar o evangelho de Jesus. Mas ali acho que nem eu não estava crente, irmão. Se alguém falasse de Jesus, eu ia aceitar Jesus. Que o desespero era muito grande na minha vida. Agora voltando para esse texto, diz que a água quase entrava no barco, e Jesus estava. Que confiança é essa? Com tempestade, Jesus dormia. Sem tempestade, Jesus também dormia. Está entendendo? Porque ele sabia quem era o pai dele, qual é o propósito dele aqui na terra. Só que quando vem uma luta, vem uma dificuldade, um vento, a gente desespera. E ele disse aqui na palavra para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Por que são tão temerosos? E por que vocês não têm fé? Por que você é tão tímido diante da dificuldade? Por que você tem tanto medo diante do problema? Eu vou perder, não vai dar certo. Não sei o quê. Né? Os discípulos estavam lá, voltando no texto. O barco vai afundar, o barco vai afundar. Acorda ele, foram acordar Jesus. Jesus, acorda, Jesus. Não te dá que perecemos, esse barco vai afundar. Olha a onda. Olha. Jesus não estava no barco, ele não estava vendo? Não estava vendo, ele estava dormindo. Ele levantou e disse: acalma-te, mar, acalma o vento. E na hora, cessou, houve bonança. Aí ele virou para os discípulos e falou assim: por que sois tão tímidos? Por que são tão temerosos? Por que não tendes fé? Seus discípulos, um olha para o outro e fala assim: quem é este? Até o mar obedece. Quem é esse? Até os ventos obedecem. Na verdade estava com Jesus e não sabia qual era o poder de Jesus. Muitas vezes você está vindo na igreja, já foi batizado, toma a ceia, dá a oferta, vem, louva a Deus, pula, canta, e ainda você não descobriu o poder de Deus. Porque a gente só sabe o poder de Deus é na hora da aflição, é na hora da luta. Se na hora da luta eu entro em desespero, está faltando o quê? Eu confiar em Deus. Porque se eu sei que Deus está aqui dentro, se eu sei que Deus, eu aceitei Ele, se eu sei que Deus está comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei tudo isso, mas na hora da luta, o que eu devo fazer? Confiar no Senhor.
e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, e não é essa luta que vai destruir a minha vida. Não é essa luta, esse vento contrário que vai destruir a minha família. Não é essa luta, esse vento que vai destruir a minha finança. Não é essa luta, esse vento contrário que vai destruir a minha vida. O meu Deus tem poder. O meu Deus é poderoso. Amém? É isso. Jesus, ele perguntou, ele falou assim: por quê? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Quer dizer, eu estou convosco há tanto tempo. Eu estava dormindo aqui na tempestade, vocês não viram que eu estava dormindo? Porque eu sei que não ia acontecer nada. Irmão, nada acontece por acaso. A gente vê coisa que não deve se ver. A gente vê aquela luta. Em vez de você ver a luta, veja a vitória. Em vez de você ver a dificuldade, olhe o escape, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas está piorando. Quem falou? Eu creio naquele que é poderoso. O seu nome é Jesus. Se você ler lá, não precisa, lá em Josué, ele fala assim, que quando Josué, ele foi passar o Rio Jordão, ele pegou os seus discípulos, não, o povo de Israel, e ele falou assim: ó, nós vamos passar o Rio Jordão, e o Rio Jordão estava numa cheia, e eles falaram assim: pega a arca do concerto, os levitas, sacerdotes, né, os levitas, e vão marchar até chegar na água. Imagina um riozão bufando, aquela correnteza. A hora que colocar o pé, o Rio Jordão vai cessar a água vai amontoar para cima, para baixo vai secar, e nós vamos passar em seco. Hoje nós falamos: glória a Deus. Muitas vezes está assim na nossa vida. Fala: agora vai levar tudo, agora vai acabar com tudo. É o que a gente espera. Mas na verdade, por que está tão tímido? Por que não tem de fé? Porque o Rio Jordão não vai secar se você não avançar. Eles pegaram, quando que o Rio Jordão parou a água? Quando eles entraram no rio, molharam os pés. Os levitas chegaram, molharam os pés com a arca de Deus. A arca de Deus hoje simboliza a presença de Deus. Você tem a presença de Deus com você? Sim ou não? Você tem certeza que a presença de Deus está com você? Então chegou na hora de você colocar o pé nessa água e avançar. E tocar a sua vida e confiar no Senhor. Parar de olhar para o Rio Jordão, parar de olhar para a tempestade, parar de olhar para o vento, parar de olhar para essa situação complicada e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu vou olhar para a bênção, eu vou olhar para a minha vitória, eu vou olhar para a cruz, que de lá vem meu resgate. Jesus já fez tudo por mim. Porque tem muita gente que fica vendo a situação e para, e trava. E nem para frente, e nem para trás. E a perna começa a desfalecer. A coragem começa a esvaziar. E a pessoa fala: só Deus, só Deus, só Deus, é só Deus. Mas, irmão, tem hora que a gente tem que tomar uma atitude. Oração. Divida ela: ora e ação. Tem ora e tem uma ação. Qual é a ação? A fé. Porque não é de tanto orar, irmãos. Se você orar e não tiver fé, é como um sino que bate e soa. Você pode orar e falar: mas Senhor, eu não tenho fé.
Por isso que você veio no culto de quinta-feira, para Deus fortalecer a sua fé que está dentro do seu coração. Deus está falando com você. E essa palavra você vai entender que você pode, que você consegue. Você tem que tomar atitude e ir para frente em nome de Jesus. E sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais na sua vida. Porque, irmãos, quando a gente recua, quando tem medo, quando entra em desespero, a gente nem tem condição de orar. A verdade é essa. A melhor coisa é gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Como disse aquela pessoa: Senhor, ajuda na minha fé. Porque eu não tenho fé para isso. Mas você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Porque é engozado, a pessoa para ela fala assim: ai, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Aí para os outros: não, Deus é a sua bênção, Deus vai curar. Aí quando é com ela: eu, Senhor, que isso? Você vai falar para os outros: Deus vai abençoar, eu vou orar, o Senhor vai fazer. Aí quando é com você, você fala assim: Deus vai fazer, Deus vai curar, eu sou uma bênção, eu tenho a vitória, porque Jesus está comigo. Amém? Como é essa? Se para os outros eu falo e para mim eu sou um. É dupla personalidade? Não! Porque está tão tímido? Porque não tendes fé? A fé é para praticar. Amém? Igual você vai orar para a cura. Você vai orar uma vez, não acontece nada. Você ora a segunda vez, não acontece nada. Aí você ora a terceira vez e não acontece nada. Aí você fala: já orei, Deus não quer curar mesmo, vai ver que... Não! Você ora uma vez, ora duas, ora três, uma hora acontece. Uma hora acontece, irmão. Uma hora a fé vira, a fé vem, a chave vira, tudo se faz novo. Porque a pessoa se conforma. É assim mesmo. A Bíblia: não se conformei com as coisas. Se é bênção, irmão, amém. Agora, se aquilo está me incomodando, está me atrapalhando a minha vida, está amarrando a minha vida, eu não vou me conformar com essa situação. Eu não vou conformar com esse problema. Eu não vou conformar com essa situação. Agora, se é uma situação que você está comendo bem, está dormindo bem, está dando risada, então fique, não precisa orar. Mas se você fica nervoso, se você não está dormindo bem, se você está estressado, por isso, você deve orar. E buscar a Deus. E parar de ser tímido. Ora e ação. Ação o que é? Eu vou botar o pé nas águas. E o Senhor vai fazer o milagre. Quem vai fazer? O Senhor. Porque muita gente fica esperando dos outros. Deus quer tratar conosco, irmão, com você. Deus tem levantado você. Deus vai usar você. Deus vai fazer a bênção através de você. Porque muitas vezes a gente fica esperando dos outros. Não espere dos outros, espere de Cristo Jesus. Espere do Senhor. Porque, irmãos, para a pessoa apontar o nosso defeito, para a pessoa falar do nosso problema, está assim, ó. Eu não preciso que alguém... Até eu estava falando com José hoje sobre isso. Eu não preciso alguém mostrar que a situação está difícil, porque eu já sei que a situação é difícil. Você vai para a pessoa e fala: é verdade, é difícil. Eu não preciso disso, que alguém venha falar que o meu problema é complicado. Eu preciso que alguém ore comigo, que alguém profetize na minha vida. Eu preciso do milagre. Eu não preciso saber dos ossos secos. Ezequiel capítulo 37 fala assim: Ezequiel entra no vale e vê o que? Osso seco. Osso seco nós vemos todo dia. Nós já sabemos o que é osso seco. Nós não precisamos de alguém
para mostrar o osso seco na nossa vida. Nós precisamos de alguém que profetize sobre os ossos secos e haja vida. Para falar do meu problema, eu não quero. Eu quero que alguém venha e ore por mim e as coisas aconteçam. E muitas vezes a gente fica olhando só para o que está seco na nossa vida. Irmão, você já sabe que está seco, você já sabe que está uma situação difícil. Você tem que profetizar. Como disse a Kátia no início, você vai profetizar. Eu não aceito isso. Eu declaro a minha vitória. Eu declaro a derrota de Satanás. Eu declaro que eu sou mais do que vencedor, porque a Bíblia diz isso. Eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que Deus é comigo. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho o Senhor. Não tenho que ser tímido, não tenho que faltar de fé. Eu tenho que orar e confiar. Servir ao Senhor de todo o meu coração e não ter medo. E Jesus disse, por que está com medo? Ainda está com medo? Quem tem medo é porque já está esperando a derrota. Infelizmente é isso. Um time vai jogar. Vamos falar assim, vamos falar de time, vamos falar da Olimpíada que está tendo aí. Imagina um atleta, vamos lá disputar. Ele chega numa piscina olímpica. E ele chega lá, põe um óculos de mergulho lá. Ai, será que eu vou conseguir? Pronto, é melhor ele nem pular na água. Porque aqueles caras, quando chegam na borda da piscina, ele fala, eu vou essa piscina aqui, eu vou moer ela. Eu vou bater lá e vou virar e vou voltar. Eu vou baixar o recorde. É assim que eles entram. Você acha que entra lá? Não, o importante é participar. O importante é participar. Você quer participar? Então vai na maratona. Aqui na maratona você não importa se é o primeiro ou o último, todo mundo ganha medalha. Porque é o percurso que faz. Claro que o prêmio maior é os primeiros. Mas você, não, eu não quero participar, eu quero ganhar. E eu vou ganhar, porque maior é o que está comigo do que está no mundo. Maior é o que está comigo. Jesus está com você. Jesus está no seu barco. Vai sim muito bem. Vai sim muito bem. Tira o medo de lado, tira o receio. E vamos confiar em Deus e dizer, Deus é pela minha bênção, Deus é pela minha vitória. Eu venço, o diabo perde. Eu venço, o diabo perde. É assim a minha vida. Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. E hoje eu só tomo posse daquilo que é meu. Daquilo que é meu. O que Ele fez lá está consumado. A Jesus lhe foi dado todo o poder, aonde? Nos céus e na terra. Então todo o poder está em Jesus. Qual o medo? Qual é o medo, o temor? Pastor, mas a água está batendo, pastor. A água está enchendo o barco. Sim, mas Jesus está no seu barco. Jesus está na sua família. Jesus está no seu negócio. Jesus está com você.